Comer para ficar forte. Será que realmente essa frase faz sentido? Será que realmente devemos comer para ficar forte? Ou é apenas uma crença que vem dos nossos avós, dos nossos pais, que está inserida em nossa vida? Bom, meu nome é Jair Rosa, mentor físico espiritual das pessoas na longevidade. Me siga, curta e comente. Fica até o final que eu vou mostrar para você qual que é o real fator de que nos deixa realmente forte. Bom, então vamos lá para o conteúdo, né? Será que realmente essa frase comer para ficar forte é verdadeira? Será que faz sentido na nossa vida? Será que realmente nós temos que comer para ficar forte? Hoje nós temos prova, evidência científica aí que, na verdade, as pessoas estão ficando fracas de tanto comer. As pessoas estão adoecendo de tanto comer, não é verdade? E ao contrário do que a maioria pensa que nós devemos comer para ficar forte, eu digo para vocês que ficamos forte quando não comemos. Nós reprogramamos, fortalecemos nossas células, nosso corpo, nossa mente, quando nós damos descanso para as nossas células. Vou falar de um processo chamado autofagia. A palavra autofagia seria se alimentar de si mesmo, que vem do grego. Detalhe, é um tema muito importante, inclusive foi um prêmio Nobel de 2016, conquistado pelo Dr. Yoshinori Ozumi, um japonês, que pouco é comentado, poucas pessoas conhecem o processo de autofagia, o que seria a importância da autofagia para o nosso corpo. Olha, muitas pessoas não estariam doentes hoje, muitas pessoas não estariam passando por tantos problemas físicos, mentais, se elas adotassem a prática de fazer algum tipo de jejum e conhecer a si mesmo, fazendo essa autofagia. Hoje temos o Alzheimer, que são com uma má formação de proteínas. Eu digo, a ciência diz assim, né? Eu digo são células doentes, cansadas e zumbis, que elas vão se acumulando em determinados lugares do nosso corpo, que vai causar até mesmo um câncer, vai causar o Alzheimer. São células deficientes. E o processo de autofagia pode simplesmente destruir essas células que estão causando essa demência ou então até mesmo esse câncer. A autofagia é um processo fundamental para o rejuvenescimento, para as pessoas ficarem mais jovens. Inclusive, se você pesquisar sobre os telômeros eles ficam mais compridos. Os telômeros são o comprimento da nossa vida, digamos assim, né? Onde diz sobre os aspectos ou aspectos da doença, aonde nós começamos a ficar doente. Então, os telômeros são o que faz com que nós vivemos mais e mais saudáveis. Agora eu vou dar um exemplo básico de que seria um processo de autofagia no nosso corpo. Vou dar um exemplo de uma moto ou um carro, que quando nós usamos constantemente, nós temos que trocar o óleo e depois vai, com o desgaste das peças, elas têm que ser substituídas ali, tem que ir o mecânico e o mecânico substituir aquelas peças. O nosso corpo não é diferente, porém, o processo de autofagia faz com que as células elas reciclem algumas partes, algumas outras células, até mesmo fazendo com que essas células se tornem proteínas para o próprio corpo. Olha como que é interessante, a inteligência do corpo, né? Ela não desperdiça nada. Então, as células doentes, elas são destruídas, mas elas são reaproveitadas para que nós possamos fazer, utilizá-las. O corpo, ele é inteligente. Muitas pessoas falam, não, quando eu faço jejum, acontece isso, aquilo, e tem pessoas que acham que é possível destruir os músculos, né? E isso não é verdade, porque as células defendem, elas são a favor da vida. E os músculos também faz parte do aspecto da longevidade. As pessoas que têm músculo, elas vivem mais e são mais saudáveis. Não pessoas que têm grandes números de músculo anabolizante, não. São músculos pequenos, normais, naturais. Pessoas que fazem força constantemente. Muitas pessoas até dizem, não, meu metabolismo é baixo, tem um problema de metabolismo. Cara, o jejum também, a autofagia vai fazer com que isso volte ao seu estado normal, à sua normalidade. Então, as pessoas, elas provocam isso. Então, a tireoide pode ser, é um hormônio também que pode ser controlado pelo fato de você não estar dando trabalho para o corpo. Quando nós comemos muito e muitas comidas industrializadas, muitas comidas que estão causando até uma guerra dentro de nós mesmos, vem provocando com que essa tireoide fique
desregulada. E o metabolismo é a mesma coisa. As pessoas falam que o metabolismo delas é lento. Na verdade, não é lento. Ele está lento pelo fato de você estar se alimentando de muitas comidas industrializadas, comendo demais e não dando tempo para o seu corpo trabalhar e fazer essa autolimpeza, entendeu? O jejum de autofagia é um processo que tem que passar mais de 20 horas sem nenhum tipo de alimentação, nem proteínas e nem carboidratos. Simplesmente alguns tipos de líquidos que não vão fazer com que quebre esse jejum. Então, por que eu estou dizendo tudo isso para vocês? Porque, sendo assim, o nosso corpo ele vai ficar mais forte quando nós temos o costume, a prática de jejuarmos e de vez em quando fazer um jejum longo de 24 horas, 48 horas ou até mesmo 72 horas. A ciência diz que o jejum de 72 horas, feito uma ou duas vezes por ano, é um processo de autocura, é um processo que vai fazer com que você passe o ano inteiro aí num processo de pureza. Bom, isso funciona, só que as pessoas têm que se libertar das coisas que não são alimento. Carboidrato, industrializado, essas coisas não são alimento, então nós deveríamos nos libertar disso. Outra coisa, o jejum, ele traz domínio próprio, então vai fazer com que as pessoas tenham mais controle sobre suas comidas. Por que as pessoas não conseguem ficar sem comer isso ou aquilo? Na verdade, elas não conseguem porque elas não jejuam, e elas não jejuam porque elas estão viciadas. Então, aos poucos, esse processo vai fazendo com que você tenha mais controle desses alimentos, desses pães, desses doces, as coisas que a gente acha prazeroso, né? Então é isso. O jejum vai fazer com que você tenha controle dessas vontades. É, é um processo que não é fácil de acontecer, mas quando acontece, tudo fica bem mais fácil. Tudo vai ficando entrando no seu devido lugar e você vai tendo controle sobre essas vontades. E é por isso que eu digo para vocês, o que seria ser forte, né? Comer para ficar forte. Quando nós comemos, nós não ficamos fortes. Agora, quando nós jejuamos, nós ficamos fortes, porque nós ficamos saudáveis, porque nossas células são recicladas, nossas células são rejuvenescidas. Então, é isso, pessoal. Na verdade, nós estamos fazendo tudo errado. Devemos parar de comer um pouco para nos fortalecer. Bom, essa é a minha mensagem de hoje. Hein? Se você acha que essa mensagem ela faz sentido para alguém que você ama, para você, para as pessoas que estão próximas de você, envie essa mensagem. Olha, o próprio Criador disse que nós deveríamos jejuar. E ele é o único que conhece a complexidade do corpo humano, mas ninguém conhece. Então, jejue e prove você mesmo o quanto isso vai fazer bem para a sua vida.